Olá, meus amigos, bom dia. Hoje, especial a camisa, ó. Projeto 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Essa aqui é a camisa Vida Plena. Estudando esses 10 dias em como manter a nossa saúde, como prevenir doenças e manter o corpo saudável com os 8 remédios naturais. Eu já falei sobre isso, não sei se é aqui no YouTube, mas já falei sobre isso no Instagram. E qualquer dia desses eu vou trazer algo sobre os 8 remédios naturais. Mas hoje nós estamos no último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Já falei também por aqui a respeito de pessoas que preferem não enxergar a verdade. Acredito que vocês já ouviram de algumas pessoas que, eu prefiro ouvir a verdade do que ser enganado. Mas quando você chega e diz a verdade, a pessoa fica chateada. Então, assim, eu já fui do tipo super sincera, sabe? Sabe aquela pessoa que chega e diz na lata o que pensa e o que enxerga? Mas aí você acaba descobrindo que as pessoas realmente não estão prontas para a verdade. Na verdade, eu acho que na maioria das vezes é muito difícil ouvir uma crítica, ou mesmo que a pessoa chegue para você e diga assim, eu tenho uma crítica construtiva. Dependendo do temperamento da pessoa, às vezes não cai muito bem, né? Nós devemos sempre falar a verdade, mesmo que é aquela história, né? Doa quem doer. Porém, existem formas de se falar a verdade. A pessoa tem que ter tato, manejo para falar a verdade. Inclusive, Paulo já falou por aqui, pelas cartas, que seja a nossa palavra temperada com sal. Ou seja, a palavra aqui é temperar, né? Palavra temperada. Não pode ser aquilo seco, aquilo cru, chegar assim na lata, tipo, super sincero e dizer o que pensa na hora que quer e tal. Não, você tem que procurar o melhor momento, realmente. Porém, como eu disse antes, as pessoas, nem todos, a grande maioria não está pronta para a verdade. Quando você fala a verdade, a pessoa fica chateada com você. Mas Paulo, ele diz aqui para Timóteo que ele deve falar a verdade acima de tudo, porque haverão dias em que as pessoas não suportarão ouvir sobre a sã doutrina. Elas procurarão ouvir apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, porque quando a verdade chega aos seus ouvidos é como se elas estivessem com a coceira. Paulo chega a falar, essa palavra é como se estivessem com a coceira nos ouvidos. Do verso 2 ao verso 4, Paulo diz esse conselho aqui a Timóteo, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno ou não. Corrija, repreenda, exorte em toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mesmo assim, Paulo aconselha que Timóteo seja firme na sua palavra e faça o trabalho de evangelista e cumpra os planos para o seu ministério. A mensagem continua e aqui no verso 9, né, tem como título essa segunda parte aqui do capítulo 4, o apóstolo abandonado por todos, não por Deus. E aqui ele está sentido, né? Porque a maioria dos amigos, a maioria das pessoas que o acompanhavam, cada um foi tomando seu destino e abandonaram Paulo lá na prisão. E ele disse que o único que sobrou, né? O único que ficou com ele até aquele momento foi Lucas. Esse não o abandonou. E ele pede a Timóteo que venha visitá-lo o quanto antes e traga com ele João Marcos. E no restante aqui da leitura, ele menciona o nome daqueles dos poucos que ainda o visitavam, né? Paulo sempre muito grato. Verso 16 e 17 falam que Deus não abandonou Paulo, assim como ele não nos abandona. 16 diz, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto na conta. 17 diz,
Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Paulo creu firmemente nas palavras de Jesus: a minha graça te basta. E é inspirado nesse mesmo Jesus que o nosso temperamento, o nosso comportamento, nossa personalidade deve se aperfeiçoar. O nosso caráter deve ser aperfeiçoado, tendo em vista o caráter de Cristo. E finalizando hoje com Mateus 11, 20 e 29, que diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas são palavras de Jesus Cristo para nós hoje e sempre. Aprendei de Jesus e tenhamos uma boa vida. Desejo a todos um ótimo dia.